Não seja bonzinho ou boazinha. Essa conversa de você tem que ser assim, você tem que ser de tal forma, de tal maneira, essa conversa é conversa furada antes de mais nada. Você precisa entender que na vida não existe um manual de instrução. É assim, as pessoas estão o tempo inteiro querendo dizer que outras precisam viver da forma a qual elas acham interessante, mas ninguém se responsabiliza depois por esses atos. A grande verdade é essa. Então você precisa buscar, na verdade, um equilíbrio entre o conhecimento, que tendo, na verdade, esse conhecimento, você consegue ter o discernimento entre o que é certo e o que é errado. Claro que dentro da legalidade, dentro realmente dos padrões da sociedade. Mas enfim, vamos lá. Você, com essa história de ser muito bonzinho ou boazinha, você está o tempo inteiro falando sim. E você precisa aprender a falar o não o quanto antes. As pessoas que estão falando sim o tempo inteiro e dando risada são as pessoas que são consideradas as boazinhas. Já o contrário disso, são consideradas pessoas ruins, pessoas realmente que não se deixam aí levar de forma muito fácil, elas não são consideradas boazinhas. Por quê? Esse tipo de consideração, na verdade, vem de acordo com as necessidades do outro e não com as suas necessidades. E daí então você serve todo mundo, você resolve a situação de todo mundo e quem resolve a sua. Por isso que é muito importante realmente que você comece a pensar um pouco mais em você e comece a treinar o não. Quando alguém te pedir alguma coisa, você, mesmo que queira fazer, comece a praticar o não. Não, não por quê? Porque não, porque eu não vou fazer e ponto. Você não precisa também ficar se explicando o tempo inteiro. Dá uma impressão que muitas pessoas nasceram devendo. E isso não é verdade, isso não é fato. Você precisa parar com isso, você precisa parar com essa servidão. E muitas vezes as pessoas que servem demais acabam não tendo tempo e muito menos saúde para resolver os seus problemas. E é claro que outras pessoas também não estão muito interessadas em estar resolvendo os problemas delas. Então, comece a pensar aí quantas vezes você emprestou algo para alguém e isso não voltou, seja dinheiro, seja uma ferramenta, seja uma roupa, seja, sei lá, seja qualquer coisa. E antes de mais nada, deixe aí o seu comentário, escreva aí o que já aconteceu com você nesse sentido, o que você já emprestou por talvez não querer emprestar, mas sempre tem aquele negócio, eu vou ficar como ruim na história, então vou emprestar, vou falar assim. Tá, mas depois a outra pessoa que não te entrega ou te entrega quebrado com problema, ela não é ruim. Ruim sempre é você. Então pare com isso. De qualquer forma, as pessoas estarão te julgando o tempo inteiro. É isso que você precisa entender. As pessoas estão dizendo o que elas querem, pensando o que elas querem, se é que elas sabem o que estão fazendo. Porque na maior parte das vezes elas não estão nem cuidando da vida delas. Não conseguem resolver os problemas que elas têm. Mas elas querem, de qualquer forma, invadir a sua vida. E cabe a você também falar não para essas pessoas, para que elas fiquem no devido lugar que elas merecem. Então, eu quero que você realmente compreenda essa situação de forma mais sutil e tranquila possível. É claro que, sabendo que essa terapia, esse processo aí, com esse tipo de exercício ou esses exercícios, vai te fazer muito bem e você precisa começar a praticar. Outra coisa também é ficar dando risada para todo mundo a todo momento. Pare com isso, comece a se valorizar um pouco mais, comece realmente a parar com isso de vez por todas. Entenda a situação, se não entendeu, não entendi, não gostei, fale realmente o que você pensa, seja sincero, deixe de ficar com brincadeiras, mentiras, isso só vai fazer com que você perca o respeito, a consideração de outras pessoas sérias. E enfim, essas pessoas que andam o tempo inteiro maquiando a situação com sorriso, com conversinha, com piadinha, deixe isso para lá, isso é uma perca de tempo. Temos tanta coisa para fazer na nossa vida e não devemos de forma alguma ficar perdendo tempo com pessoas que não estão preocupadas com o tempo, porque se elas estivessem realmente preocupadas, elas estariam, na verdade, ocupando esse tempo não com esse tipo de atitude e comportamento, e sim com coisas que poderiam fazer com que elas fossem mais produtivas e tivessem mais resultado na vida delas. E conseguissem, é claro, assim, resolver os problemas que elas têm. Mas não é isso que acontece e também entenda que não vamos conseguir mudar aí as pessoas de forma geral, mas podemos mudar a nossa realidade. E o problema maior é que o tempo inteiro estamos
pensando em mudar o outro quando deveríamos mudar a gente. Isso está realmente ao nosso alcance. Mudar realmente quem somos, partir realmente para um outro ponto de vista, para um outro ponto de partida, para que a vida seja diferente lá na frente. E não interessa quais os seus sonhos, quais os seus desejos, não interessa as pessoas que estão à sua volta. O que interessa é que você deve buscar a realização nessa vida. É isso que vai fazer a diferença. Se você quer morar naquela casinha lá na beira do rio, se você quer morar no sertão, se você quer viver pescando, se você quer viver na praia, enfim, cada um tem o seu sonho. Agora, para que você consiga realizar tudo isso, é necessário que você mude a sua postura, porque senão você vai continuar aí a sua vida inteira se desgastando pelos outros e os outros não vão se desgastar por você. Essa é uma grande verdade. Espero realmente que esse conteúdo seja utilizado da melhor maneira possível e que você busque uma reflexão com relação a isso. Que você pare para pensar quantas vezes você serviu e quantas vezes te serviram. Quantas vezes você ficou com, eu vou fazer porque eu tô com dó e tal, quando na verdade dó também é um sentimento que você já deve descartar de antemão. Se você não fez nada para colaborar com que a pessoa chegasse numa determinada situação ou condição, o que te resta é ter compaixão. Quando você tem dó, você sofre junto com a pessoa. E isso está errado porque você não causou o problema. Você deve sofrer quando você causa ou auxilia realmente que a pessoa chegue a um determinado ponto ruim. Aí justifica, mas ainda não é correto. De qualquer forma, você deve viver uma vida mais justa, uma vida mais honesta e pensar que ao invés de ter dó, você precisa ter compaixão das outras pessoas. E compaixão, na verdade, é só dizer e pensar que você não gostaria que ela estivesse naquela determinada situação. Controlar, se controlar, ter autocontrole, isso faz toda a diferença. Então pare com essa historinha de ficar preocupado se vão falar que você é bom ou que você é ruim, se você é boazinha, se você é ruim. Pare com isso. Outra coisa, comece a entender que você não precisa ficar abrindo as portas da sua casa para todo mundo. Você precisa abrir as portas da sua casa para quem você quer. E as regras na sua vida é você que coloca, não são os terceiros, não são os outros. Faça com que você tenha responsabilidade sobre a sua vida. Assuma, na verdade, aquilo que você realmente é, aquilo que você tem desejo de ser. Tenha uma postura diferente e aí você vai começar a entender que você começa a ter mais valor perante as outras pessoas. Porque é só dessa forma, sabendo realmente que você tem limites, que elas vão te respeitar. Agora, do contrário, pense, você não fala não nunca, você não se dá o valor, você está sempre preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros realmente vão achar, e daí então você acaba não vivendo a sua vida, vivendo somente a vida dos outros. E depois ainda fica pensando o porquê que não conseguiu realmente realizar aí aquilo que gostaria de realizar. Talvez seja por isso. E outras coisas também, é claro, mas eu tenho certeza que você começando por aí, você já vai facilitar todo o processo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!